Olá, meus queridos irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Com grande alegria estamos juntos mais uma vez na presença de Deus para ouvir a sua palavra, para orarmos, para buscarmos a face do Senhor, para colocarmos a nossa vida diante de Deus, para ouvirmos um direcionamento da parte do Senhor e também para desenvolvermos com o nosso Pai um relacionamento. Porque Ele, enquanto Pai, deseja ter relacionamento com cada um de nós. Ele, enquanto Pai, deseja ardentemente se fazer presente em nossa vida. Assim como os que estão comigo já nesta live são pais, mães, sabem do desejo que há no seu coração de ter um relacionamento, ter comunhão, ter intimidade, ter aquela troca de sentimentos agradável, prazerosa com seus filhos. Assim também é o nosso Deus. Ele deseja ter relacionamento comigo e com você. E nós estamos aqui nesta noite para aprendermos cada vez mais, para desenvolvermos cada dia mais, passo a passo, um relacionamento com Deus. O que seria de nós se não fosse na nossa vida a presença do Senhor? Por óbvio, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, isso o salmista diz com muita clareza no Salmo de número 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Sobre a nossa alma teria passado a corrente das águas e nos teria feito submergir. Águas impetuosas nos teriam engolido vivos. Mas o salmista continua dizendo: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço se quebrou e como um pássaro nós escapamos. A presença do Senhor traz escape. A presença do Senhor traz libertação. A presença do Senhor nos traz resgate. A presença do Senhor nos livra e nos traz vitória. O objetivo nosso deve ser sempre, todos os dias, buscarmos a presença do Senhor. Sem essa presença de Deus, a nossa história fica fadada a um final nada feliz. Porém, quando Deus está presente na nossa vida, a situação muda. O cenário é outro. A realidade é diferente. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, eu não temerei mal nenhum. E ele explica, porque tu estás comigo. Talvez você esteja atravessando algo semelhante ao vale da sombra da morte. Talvez você esteja vivendo aí situações as mais adversas, grandes lutas, dificuldades, provas, desertos. Mas ainda que se ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal nenhum. Porque o Senhor está comigo. O diferencial é esse. O Senhor estar comigo. Se o Senhor está comigo,
Eu não temo medo. Porém, se o Senhor não está comigo, fico à mercê das circunstâncias. Fico à mercê dos inimigos. Fico à mercê das adversidades e da minha própria sorte. Como nós temos lidado com as nossas adversidades? Como é que nós temos feito para trabalhar com as nossas lutas? Quando nós confiamos no Senhor e colocamos a nossa vida na presença dEle, Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele toma sobre si as nossas dores. O profeta Isaías escreve isso séculos antes de Cristo, referindo-se a Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já levou sobre si as nossas ansiedades. Ele já levou sobre si as nossas aflições. Ele já levou sobre si o medo. Não é à toa que Jesus disse, isso você vai encontrar em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, quem é que tem alívio para você? Quem é que tem alívio para mim? Jesus. E quem mais? Ninguém. Jesus continua dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Eu vou repetir: descanso para as vossas almas. Se você hoje reconhece que precisa de descanso para a sua alma, não é descanso físico, não é dormir, não é se deitar e repousar. É descanso para a alma, porque quem está em aflição já se levanta pela manhã angustiado, cansado, tem a sensação que dormiu, mas não descansou, se levanta como se tivesse levado uma surra durante a noite. Essa situação é aquela exata situação na qual a pessoa precisa de descanso para sua alma. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para a vossa alma. E Jesus continua dizendo: pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E de novo ele diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Se você chegou aqui hoje, talvez já cansado, debilitado, desesperado talvez, saiba que você chegou no lugar onde é possível ter descanso. Que lugar é esse? A presença de Deus. Porque quando Jesus está presente, o mal não resiste. A questão é a presença dele. Quem não se lembra daquele menino que era possesso por um espírito surdo e mudo? E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? E aquele pai daquele menino se aproxima de Jesus e disse: os teus discípulos não puderam ajudar. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus olhou para ele e disse claramente: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E o pai diz então: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você tenha chegado aqui
numa situação como esta hoje, precisando de fé. Pois, de novo, eu lhe digo, você chegou ao lugar certo. Porque através da presença de Jesus, a nossa fé é fortalecida. Através da presença de Jesus, a nossa fé é acrescentada. Através da presença de Jesus, a nossa fé é fortalecida. Por quê? Conforme Jó escreve, isso está lá no capítulo 14, há esperança para o ferido. Ainda que como uma árvore cortada, ainda que na terra envelheça a raiz e o seu tronco venha a morrer, ao cheiro das águas ela brotará. Isso está em Jó capítulo 14, sobretudo entre os versículos 7 e 9. Há esperança. Mas onde está a esperança? Na presença, porque ao cheiro das águas é que aquela árvore brotará. A raiz envelheceu na terra, o tronco cortado secou e morreu, mas ela brota ao cheiro das águas. As águas representam justamente a presença de Jesus Cristo. Então, ainda que você esteja no limite ao cheiro das águas, através da presença do Mestre, brotará novamente. Essa citação que eu fiz agora há pouco do jovem que era possesso por um espírito surdo, mudo, que Jesus foi chamado para ajudar, e aquele pai disse: ajuda-me na minha falta de fé. Isso está em Marcos capítulo 9, de 17 a 29, mas você vai observar principalmente nos versículos 23 e 24. Só que quando Jesus se aproxima do menino, o espírito se revolve, o espírito se inquieta, joga o menino no chão, que começa a se debater, que começa a espernear, que começa a ranger os dentes, começa a espumar, aparentemente tendo um ataque. Porque quando Jesus chega, o inimigo não suporta. Esta é a razão pela qual muitas vezes, quando nós começamos a orar, a situação tende a piorar antes de ser solucionada. Mas é a presença de Deus que traz a resposta e não é outra coisa. É a presença de Deus que manifesta o poder. É a presença de Deus que traz a cura. É a presença de Deus que traz a libertação. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, em capítulo 8, versículo 18, que o sofrimento do presente nem se compara com a glória que está por vir. Mas tudo isso se eu tiver na minha vida a presença. O que eu tenho que buscar é a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Temos que buscar, nós estamos aqui juntos, nesta live. E, aliás, antes que eu me esqueça, ajude-me. Tem aqui, ó, bem no meio da tela do seu celular, bem no meio, tem aqui o poderosíssimo aviãozinho. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Por favor, chame pessoas. Nós já estamos num grupo de 10 pessoas no Instagram, além das que estão comigo pelo Facebook. Compartilhe essa live. Se você convidar 10 dos seus seguidores do Instagram, seremos aí 100 pessoas convidadas, das quais algumas podem vir e ter a sua vida transformada pela presença do Cordeiro de Deus. Que alegria ter a presença do Cordeiro de Deus em nossa vida. Olha o aviãozinho aí, meus irmãos, minhas irmãs. Convide pessoas para estarem conosco. Nosso querido irmão missionário Erlon Freitas, que nos abençoou ontem poderosamente com seu testemunho, com a sua experiência de vida, está conosco aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, a vida da Wanda, dos seus filhos, e que Deus continue a prosperar seu ministério
Aliás, o pessoal que tem interesse em adquirir o chinelo missionário, o pessoal que tem interesse em adquirir o livro A Borboleta e o Criador, escrito pela Wanda, entre em contato com o Erlon. Pode ser através do direct, do Instagram, pode ser através do WhatsApp. Posso mandar o contato dele se necessário for. Já mandei para muitas pessoas hoje. Meu chinelo, graças a Deus, chegou hoje. Daqui a pouquinho eu vou experimentar o meu novo par de chinelos missionários, que além de calçar os nossos pés com o Evangelho, nós estaremos também tendo o tempo todo a nossa mente sendo lembrada e inclinada para missões. Isso sem falar o fato de ajudar o ministério do nosso querido irmão, nosso querido amigo. Amanhã, se Deus quiser, eu mostro para vocês aqui na live. É que chegou na casa dos meus pais e eu não tive tempo de ir lá buscar, mas chegou hoje. Já está bem pertinho aqui na minha cidade e pode chegar para você também. Assim como o livro, que logo, logo estará aí à disposição. O digital já está disponível nas plataformas e o físico estará muito em breve. Deve chegar nos próximos dias, aí estará à disposição para ser adquirido e enviado pelos correios. Mas voltando ao que dizíamos, queridos, é a presença de Deus que faz a diferença. E é a presença de Deus que nós temos que buscar. Porque é a presença dele que nos dá suporte. Ainda que eu ande, como eu disse há pouco, o salmista escreve, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, a tua presença na minha vida me livra do medo, me livra da insegurança, me livra da ansiedade, me livra da depressão e me faz caminhar como um vencedor. Mas em todas estas coisas, porém, diz a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E, de novo, é enfatizada a presença do Senhor. Queridos, não há outra coisa que devamos priorizar nesta vida que não seja a presença de Deus. A Bíblia aponta em muitos momentos para essa presença do Senhor. Hoje, no nosso tempo, através do Espírito Santo, o Senhor se faz presente. E a presença dele é que traz cura, é que traz vida, é que traz libertação, é que traz alegria, é que traz resposta. É a presença dele que faz milagres, que expulsa os demônios, que abre as portas. É a presença dele que coloca o inimigo em retirada. É a presença dele que transforma a minha história. Foi a presença do Senhor que fez os alicerces da cadeia onde Paulo e Silas estavam presos. Foi a presença do Senhor, enquanto eles louvavam, a presença de Deus veio e se fez manifesta. E esse manifestar da presença de Deus chacoalhou os alicerces daquela prisão. Talvez você esteja aí me dizendo o seguinte: Alexander, eu preciso de um chacoalhão na minha vida. Eu preciso de um verdadeiro terremoto, como foi lá com Paulo e Silas. Porque do jeito que está, não é possível continuar. Eu preciso de um terremoto na minha vida. Eu preciso de um reboliço na minha vida. Eu preciso de uma reviravolta na minha vida. Eu preciso de uma estratégia na minha vida. Olha só que interessante, em João 7, versículo 37 e 38, Jesus se levantou no último dia da festa, o principal, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, o beber é ter a presença. Jesus disse à mulher samaritana lá no poço de Jacó:
Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a presença dele. Não é possível viver sem a presença de Deus. Tudo aquilo que chegar às suas mãos, se você tiver a presença de Deus, você será bem-sucedido. Conforme diz o salmista, Salmo 1, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. As águas são a presença. Que as folhas não murcham, que dá o fruto na estação própria, e que tudo quanto faz prospera. Prosperidade é resultado da presença de Deus. Queridos, eu tenho vivido de forma sobrenatural todos os dias, porque eu tenho dito ao Senhor dos Exércitos, Senhor, não me faça, igual Moisés, Êxodo capítulo 33, não me faça, Senhor, subir daqui, se a tua presença não for comigo. Eu não quero ir adiante, mesmo que à minha frente esteja a terra prometida. Eu não quero subir daqui, se a tua presença não for comigo. Havia uma parceria entre Moisés e Deus. Então Moisés não abriu mão. Ah, mas o anjo vai à sua frente, eu não aceito. Ah, mas a terra prometida lhe será entregue, mas eu não quero, se a tua presença não for comigo. Porque o mais importante para mim é a tua presença. Satanás ofereceu a Jesus os reinos da terra e tudo quanto neles havia, se tão somente Jesus, prostrado, o adorasse. Mas Jesus não abriu mão da presença do Pai. E ele disse, não. Disse o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Não os adorarás. Não lhes prestarás culto. Só o Senhor é Deus. Porque para Jesus o mais importante era a presença. Jesus estava na cruz, sangrando, após haver sido chicoteado, após haver sido humilhado, após haver sido cravado, com coroa de espinho, com cravos nos pulsos, nos tornozelos, traspassado de dor, no limite da força humana, já havia suado gotas que se converteram como gotas de sangue, lá no Getsemane. E passado tudo isso, Jesus soube suportar. O que ele não pôde suportar foi a ausência do Pai. No momento em que o Pai se apartou por um instante, porque o pecado em Jesus era tal, quando ele bebeu daquele cálice, cravou na cruz o nosso pecado, a quantidade de pecado que havia em Jesus, o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, foi tamanha que o Pai por um instante se afastou. Imediatamente Jesus bradou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante, Jesus não podia suportar a ausência do Pai, porque para ele a presença do Pai era tudo. E Jesus orou, João 17, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo e tu és um comigo. A oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17. Portanto, irmãos e irmãs, queridos amigos, nesta noite, não abra mão. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Se a casa caiu, se o barco afundou, Paulo passou por naufrágio, o apóstolo, mas ele tinha a presença de Deus e pela sua palavra dada por Deus, nenhuma alma sequer daquele navio pereceu. A carga, o navio se foram, mas nenhuma vida se perdeu, porque a presença de Deus sobre Paulo era tal, e isso é importante. Quando a presença de Deus na sua vida ela é marcante, isso invade, isso contagia, isso envolve, isso alcança sua família, seus amigos, seus vizinhos. Por amor de um, Deus faz livramento para muitos. Por amor de um, muitas vezes Deus traz livramento para muitos, por causa da sua presença na vida daquele um. O diferencial, eu repito e insisto, é a presença de Deus.
E o que é que você e eu temos feito para termos essa presença em nós? Ou temos andado extremamente atarefados com nossos próprios afazeres e não nos tem restado tempo? Cuidado, porque muitas vezes você diz, eu não tenho tempo. E Deus te joga numa cama para você ter tempo. Deus deu uma parada generalizada na humanidade através dessa pandemia que vivemos, chamada doença aí desse vírus, chamado Covid-19. E parou todo mundo. E muita gente que não tinha tempo passou a ter. Infelizmente, uns usaram esse tempo para ficar no sofá. Muitos usaram esse tempo para ficar descansando. Muitos usaram esse tempo para ficar fazendo o que não devem. Ou desperdiçando o seu tempo com coisas fúteis, inúteis e nada produtivas. Enquanto alguns entenderam que era momento de reservar e dedicar-se à busca da presença de Deus. Queridos, ontem nós tivemos uma live abençoadíssima às 22 horas com o nosso casal de missionários da família Freitas. Uma live que se estendeu, não foi só de 1 hora, foi quase 2 horas. Depois tivemos o clamor da meia-noite. E ainda mais tarde, fui chamado para ministrar numa outra live de madrugada. E fomos até as 13h30 da manhã, onde Deus falou poderosamente, trouxe uma palavra para uma obreira. Isso é a presença de Deus. Isso é o reino de Deus. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Todas. Todas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar o nome no caderno de oração é válido. Mas se eu não buscar a presença de Deus, não funciona. Eu tenho que colocar, muitas pessoas têm me procurado, já que eu deixo meu WhatsApp, meu direct abertos, à disposição, tem me procurado, aconteceu isso agora, pastor, o que eu faço? O que? Busca Deus. Que a presença de Deus vai fazer. Mas meu casamento, é a presença de Deus, não é você. Mas as minhas finanças, o meu emprego. A Ivonete está aí confirmando o que eu estou dizendo, porque ela estava nessa live da madrugada, até 3h30 da manhã. Que bom que tem alguém aqui que estava lá, para não dizer que eu estou assim, dando uma floreada aqui, uma incrementada, uma pincelada a mais na situação. É real. É a presença de Deus que se manifestou e o fogo caiu, o poder desceu madrugada adentro. A Bíblia nos ensina lá no livro de Provérbios que os que cedo me buscam, me acharão. Referindo-se às madrugadas, evidentemente. Então, o nosso foco deve ser a presença. E eu tenho dito isso, muitas irmãs, pastor, eu comecei a orar e a situação entornou, agora que piorou. Mas não foi assim com o pai daquele menino que tinha possessão por espírito mudo? E logo que Jesus se aproxima, o menino cai no chão e começa a ter um ataque. E até que então o inimigo se debate e Jesus diz, saia e nunca mais volte. E o menino fica como morto no chão. E aí aquela galera que gosta de injetar veneno de incredulidade na veia dos outros, ele morreu. E Jesus, para acabar com essa conversa fiada, foi até lá, pegou o menino pela mão e o colocou de pé e o menino se levantou. Livre. Porque foi a presença de Jesus. E aí os discípulos com aquela cara assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Porque esse demônio só sai com jejum e oração. E qual que é o objetivo do jejum e da oração? Trazer a presença de Deus. Trazer a presença de Deus. Queridos, eu fui dormir naquela madrugada, aliás, foi difícil pegar no sono, já eram 4 e tanto da manhã quando eu me deitei. E quem disse que o sono vinha? A gente queria continuar orando. A gente até brincou com a irmã Márcia, a Flávia, a Ivonete está aqui de testemunha. Vamos fazer vigília? Vamos fazer vigília? Porque a presença de Deus era real, era forte, era marcante, era envolvente, era poderosa.
naquele momento, na madrugada? É a presença de Deus. Não abra mão. Não abra mão da presença de Deus. Ela vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens, mais do que os tesouros, mais do que os homens, mais do que qualquer coisa ou pessoa. Não abra mão da presença de Deus. Queridos, eu quero me reportar a um texto de Josué capítulo 3. Logo que Moisés morreu, Deus vira para Josué e diz: Josué, agora é com você. Você fará o povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. E aí vem todo aquele discurso do Senhor para Josué, porque Josué recebeu a responsabilidade, não tinha crédito diante do povo, o povo não acreditava, uns até queriam procurar o corpo de Moisés para ver se Moisés realmente estava morto, porque eles queriam Moisés. Mas Moisés já tinha morrido e não iam achar o corpo, porque o Senhor ocultou o corpo de Moisés para que ele não fosse idolatrado. Houve briga pelo corpo de Moisés. Lê depois o final do livro de Deuteronômio, você vai encontrar essa explicação. E o fato é que chegou a vez de Josué. E Deus fala com Josué: Josué, seja forte, seja corajoso. Assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E aí vem a orientação. Não, isso está em Josué capítulo 1, até o versículo 9, por ali. Não se afaste do livro da lei, mas medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Seja forte e corajoso. Assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Onde quer que puseres a planta dos teus pés, eu te darei essa terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E aí então Josué recebe essa incumbência do Pai e segue. Do Pai eterno, do Senhor Jesus, do Senhor Deus poderoso, de Jeová. E ele segue. E o primeiro desafio é o Rio Jordão, que tinha que ser cruzado e era tempo de cheia. Isso está em Josué capítulo 3. Depois você dá uma olhada. Especialmente do versículo 1 ao 17. E eu vou dar uma ênfase para o versículo 3 e para o versículo 14. Era tempo de cheia. Então o rio estava transbordando pelas margens. Não dava para nadar. Era uma multidão de pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, animais, carga. Não dava para nadar. Eles não tinham barco e não tinha ponte. Mas o Senhor abriu as águas do rio. E como é que o Senhor fez? O Senhor falou para Josué: Josué, pega os sacerdotes carregando a arca da aliança. Olha o versículo 3 e olha o versículo 14. Capítulo 3 do livro de Josué. O que a arca da aliança representa? Presença de Deus. A arca da aliança. Presença de Deus. E quando os sacerdotes eles molharam o pé, eles puseram o pé no rio. E eles continuaram andando. O rio parou. E se formou uma parede de água. O rio ele tem o curso da correnteza. É como se houvesse sido colocado por Deus uma represa. E a água não continuou correndo. O que tinha passado dali, correu. E o resto ficou emparedado. E eles passaram a seco. Isso é o que diz a Bíblia. Por quê? Porque a presença de Deus foi à frente. Queridos, eu sei que tem pessoas, nós temos aqui o nosso caderno de oração, que não nos deixa esquecer. E muitos têm sido os pedidos de diversas necessidades diferentes. Mas coloque a presença de Deus à frente dos seus pedidos. Coloque a presença de Deus à frente das suas súplicas. Coloque a presença de Deus à frente das suas necessidades. Coloque a presença de Deus à frente do seu coração. Coloque a presença de Deus. Eu tenho buscado fazer isso e olha, devo testemunhar aqui, tem sido surpreendente o que a presença de Deus tem feito na minha vida. Deus tem suprido, Deus tem aberto as portas, Deus tem providenciado, Deus tem cuidado e nada tem faltado. Deus tem aberto as janelas dos céus. Deus tem feito milagres. Deus tem tocado em pessoas até para enviar recursos. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus.
Mas coloque, meu querido irmão Alexander, pastor, a questão é que eu estou com um problema. Coloque a presença de Deus à frente do seu problema. Coloque a presença. E onde é que eu acho a presença de Deus? Comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão? Jejum, oração, leitura da palavra, ouvindo a voz do Senhor através da palavra, através de uma live. Isso é a presença de Deus. Louvor. Está desanimado? Está frustrado? Está cansado? Está abatido? Está caído? Ponha um louvor. Aqui em casa, praticamente onde a gente anda, tem algum aparelho tocando louvor. Tem na cozinha 24 horas, que é onde a gente mais fica. Mas muitas vezes eu deixo na sala também um DVD. Muitas vezes no quarto, o celular. Se não é ouvindo live, se não é ouvindo ministração de palavra, é cântico, é louvor, porque é presença. Eu fico com a palavra de Moisés, dita ao Senhor, isso está lá em Êxodo capítulo 33. Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Sabe por quê? Moisés tinha parceria com Deus, e para Moisés, a presença de Deus era prioridade. Nada mais era prioridade na frente da presença de Deus. Você tem colocado, eu quero dizer isso a você nesta noite, em nome de Jesus. Você tem colocado a presença de Deus como prioridade? Os nossos irmãos deram testemunhos lindos na noite passada, que eu hoje consegui baixar, porque fizemos apenas pelo Instagram a live. Então eu salvei, fiz o envio para ficar também disponível no YouTube e no Facebook. E mandei para vocês o link hoje, no início da noite. O pessoal que está na minha lista de transmissão do WhatsApp recebeu, pode assistir pelo YouTube a hora que quiser. E veja que testemunho lindo, que história poderosa dos nossos irmãos que vivem em tempo integral, em missões. E Deus tem suprido. Não são missionários miseráveis que não têm o que comer, não têm onde se deitar, não têm o que vestir. De jeito nenhum, Deus tem suprido. Deus tem realizado sonhos, a Wanda deu testemunho. Deus permitiu que ela escrevesse livro. O livro já foi lançado digital, está prontinho. Mandaram fazer 1000 exemplares. Vou garantir o meu logo também. 1000 exemplares físicos, impressos. O nosso irmão Erlon também já escreveu, está em fase final de revisão. Meu sim para Deus. Queridos, isso tudo na crise, isso tudo na pandemia. O pastor Carlinhos, que esteve conosco em outras lives, também já mandou para a editora o seu livro. Na crise, está paga a edição. Porque Deus abriu as portas para ele. Num tempo, ele recebeu uma direção de Deus. Eu estava na live que a pastora Ezenete falou para ele. Olha só. Carlinhos, 3 dias na presença de Deus. 3 dias no secreto, 3 dias de consagração. E durante esses 3 dias, Deus preparou tudo para o livro dele ser pago e mandado para a editora. O livro que se chama A Um Dedo, a vitória está a um dedo do seu nariz. Também imperdível. Em breve estará disponível. Querido, isso tudo na crise, isso tudo na pandemia. Eu recebi, como temos recebido respostas, como temos recebido testemunhos de vitória, de bênção, de milagres. Hoje, aquele pastor peruano, pelo qual nós oramos tanto, que esteve desenganado por causa da Covid-19, tínhamos vários áudios chegando do filho dele. Hoje recebemos o primeiro áudio dele falando. Ele está em casa, se recuperando, mas já está livre, já está em casa. Agora são só alguns protocolos aí para a saúde se restabelecer completamente, para não ficar sequelas. Mas ele mesmo mandou um áudio longo, agradecendo, etc. e tal. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Isso é obra do Senhor na nossa vida. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, desde que coloque a presença de Deus à frente. É a presença dele que faz a obra. É a presença dele que realiza o milagre. É a presença dele.
Hoje eu recebi um outro testemunho de uma irmã que tem estado conosco nas lives também, sobretudo na da meia-noite, a Márcia, que o marido dela, que é piloto de avião, foi contratado pelo Aeroclube, contratado na carteira de trabalho. Ela falou, pastor, eu preciso te contar uma bênção. Eu falei, conte. Meu marido foi contratado. Na crise. Isso porque o marido pegava no pé dela, porque ela ficava de madrugada nas lives. Na nossa, inclusive. Mal sabia ele que ela estava clamando por ele. E ele colheu o fruto da oração dela. Da nossa oração. Olha só. Contratado. Na crise. Porque os céus não estão em crise. Aleluia. Os céus não estão em crise. Desde que a presença de Deus esteja à frente. Se você hoje vive uma crise, seja lá qual for, vamos juntos buscar a presença de Deus. Por isso que nós estamos aqui. 22 horas, palavra, estudo de palavra de Deus. Porque a palavra fala e a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu estou contando esses testemunhos para mostrar para você que é possível. Tudo é possível àquele que crê. Jesus disse isso para aquele homem cujo filho era endemoniado. Tem muita gente falando, no meu caso não tem jeito. Não tem jeito se você não tiver fé. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem um processo. Também não é na hora que você quer. Eu hoje estava dizendo para uma irmã, à tarde, no aconselhamento. Ai, meu pastor, o que aconteceu? Meu marido piorou e piorou. Eu digo, você está no caminho, continua. Ah, mas eu estou clamando e ele piora. Ué, não é na sua hora, no seu tempo, do jeito que você quer. É no tempo de Deus, você tem que continuar. E detalhe, para de ouvir o que o inimigo está falando, que ela tem uma amiga que ficava buzinando na orelha dela uma porção de ladainha. Você para de ficar... O inimigo está usando sua amiga para botar minhoca na sua cabeça. E você fica bamba, ruim das pernas, sem fé. Porque você fica ouvindo sua amiga, você está ouvindo Satanás. Você está dando mais audiência para Satanás do que para o Senhor e para o teu filho. Ela tem um filhinho pequeno. Gasta o seu tempo com o Senhor e gasta o seu tempo com o seu filho, que você vai ver funcionar muito melhor. É verdade, pastor, vou fazer isso. Ah, mas essa minha amiga não para de me chamar. Bloqueia! Para de ouvir Satanás através... Satanás usa as pessoas para falar também. Satanás usou até Pedro para tentar Jesus, quem não se lembra? E Jesus disse, arreda, Satanás. Isso é porque Pedro havia acabado de dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ah, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Simão Bar Jonas. Porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, senão o meu Pai que está nos céus. Em seguida, o diabo usou a boca de Pedro para tentar tirar Jesus do prumo e do foco. Queridos, nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas perder a fé é assim. 1, 2. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Se você puser louvor, tudo bem, você está blindado. Palavra, tudo bem, você está blindado. Mas começa a ouvir conselho de amigo para você ver só. Você vai parar no chilindró. Começa a ouvir papo fiado, conversa besta de vizinho, de parente, que não sabe de nada. Não entende nada do reino de Deus e vai ficar te dando conselho. E você ouve, aceita e recebe. Oh, meu Deus do céu. É a presença de Deus. Não há outra resposta. O que Pedro disse para Jesus? Para onde que nós vamos? Somente tu tens palavras de vida eterna. O que Pedro disse para Jesus numa outra ocasião ainda? Nós pescamos a noite inteira sem um peixe apanhar, mas na tua palavra lançaremos as redes. Nós já pregamos sobre isso aqui. Jesus queria que Pedro navegasse em águas mais profundas. Águas profundas são aquelas nas quais você é governado pela presença de Deus. Aliás, você tem se deixado levar pela presença de Deus? Ou pela sua vontade? Você tem se deixado levar pela presença de Deus? Ou pela sua vontade? Querido, o inimigo trabalha. Ele faz de tudo para tirar a gente do foco. Esse final de semana aconteceu. Pifa chuveiro, pifa aparelho de TV, pifa não sei mais o que aqui em casa. Eu sei que é o capeta.
Eu sei. E a gente vai repreendendo e vai resolvendo. O que eu não posso é tirar a presença de Deus do centro das atenções. Tem um aparelho, a gente vende o aparelho, a pessoa chega em casa. Testei aqui em casa hoje. Estava funcionando. Entreguei na mão da pessoa, a pessoa chegou em casa e não funciona. Vou devolver o dinheiro. Porque eu sei que o inimigo atenta. Eu sei que o inimigo trabalha. Só que ele está repreendido. Porque da presença de Deus, ele não me afasta. Aí quando você vai ver por causa de uma bobagem, você está brigando com a esposa, está desentendendo com o filho, até no cachorro você dá bronca. Tudo isso para tentar te afastar do caminho e impedir a manifestação da presença de Deus. Essas 12, 13 pessoas que estão comigo no Instagram agora, fora as que estão no Facebook e outras que ouvirão em outros horários, não permita, eu vou repetir, não permita que a presença de Deus se perca na sua vida. É interessantíssimo. Veja como é menor o número de pessoas que vem para uma live de palavra e é maior o número de pessoas que vai para a live de oração. Todo mundo quer a resposta na oração. Clamor, clamor, eu estou dentro. Mas o clamor é respondido através da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Aí você vai dizer, estou tão desgastado, estou tão fraco, estou tão cansado, estou tão desanimado que eu não consigo nem ler. Ótimo, nós temos outras maneiras. Live. Você não está ouvindo a palavra de Deus? Isso traz fé. Temos outras maneiras ainda. YouTube. Para de ficar vendo receita de bolo no YouTube. Não tem problema nenhum. Mas se você está enfraquecido, a receita de bolo não vai resolver o seu problema. Ou clipe, ou filme. Coloque a palavra. Tem tantos pastores. Todas as nossas lives estão no YouTube, as nossas. Mas independente, que coisa, cansei de ouvir o Alexandre, ele é muito chato. Vou ouvir, amém. Tem muitos servos de Deus ungidos que trazem palavra de Deus. Ouça, eu poderia fazer uma lista imensa. A Ivonete está testemunhando aqui, e quando um depoimento é colocado, eu gosto de registrar, até porque essa live fica gravada e os comentários não. Ela diz assim, verdade, eu passei muito mal no domingo porque eu ia para o culto. Por que será que passou mal, né? Para não receber, para não estar diante da presença de Deus na casa do Senhor. Só que se eu não tiver esse botãozinho sintonizado aqui, essa anteninha ligada e perceber o que está acontecendo, exemplo, escutem o que eu vou dizer. Atenção. Eu sou humano igual vocês. Portanto, suscetível a cair igual vocês. Não existe super crente. Nem o pastor é super, ele é só pastor. E pastor é servo, que serve para ministrar, para servir vocês. Ponto. Ele é menor, inclusive. Só tem uma responsabilidade maior. Mas ele é menor. Porque ele está aqui para servir. O ministro é o que ministra, ou seja, é o que serve. Serve o povo. O povo é servido. Muito bem. No final de semana, por causa de um assunto absolutamente pequeno, nada importante, minha esposa e eu começamos cada um a expor um pensamento diferente. Quando vimos, estávamos discutindo. E aí eu falei, opa, como a gente é mais experiente, né? Opa, imediatamente, porque discussão é assim, um fala, outro quer falar mais alto. E aí o que falou quer ter a última palavra mais alto. E assim, quando vê, tá nas alturas a conversa, na gritaria, no xingo, no xingamento, quando não vai para as vias de fato. Imediatamente vai, opa, pera. Não tem um ditado que diz quando um não quer, dois não brigam? Parei, baixei. Me desculpe. Nós estamos dando lugar ao inimigo. Como é que é? Estamos dando lugar ao inimigo. A gente está brigando por nada. Quantos divórcios surgem por nada? Por pequenas bobagens. E para.
que eu já sei o que está acontecendo, já entendi. Cessou, me desculpe, não interessa quem está certo, me desculpe. Vamos resolver isso. É assim que você prefere? Façamos assim e vamos orar. Acabou, morreu o assunto, resolveu. O que poderia ter virado um cavalo de batalha, encerrou. Para vergonha de Satanás. Não pensem que a gente não passa pelas mesmas coisas. Não, acorda, como o pessoal diz, né? Acordou de mau humor? Pois é. Acontece. Não foi esse o caso, mas começa a discutir por bobagem. Vai sair. Não, não vai. Vai, não vai. Vai, pronto, começou a discussão. Pode, não pode. Pode, não pode. Faz assim e não faço. Faz assim e não faço. Então, queridos, como é que eu faço? É a presença de Deus que tem que ser prioridade. É a presença de Deus. A Ivonete que está aqui, que estava nessa live que eu comentei há pouco, da irmã Márcia, que teve a participação da irmã Flávia, que já entrou em várias das nossas lives da meia-noite, acompanhou a presença de Deus através daquela live. Mas por quê? Porque nós temos colocado na nossa vida a presença de Deus como prioridade. Porque se não for a presença de Deus, não quero. Se não for a presença de Deus, não serve para mim. Se Deus não estiver nesse negócio, eu não quero. Eu creio que Deus tem planos para a sua vida, como tem para mim. Mas só há uma maneira desses planos se completarem: a presença de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na live da meia-noite, explorando um pouquinho mais esse texto de Josué capítulo 3. Mas para nós já concluirmos esse nosso tempo agora, eu quero enfatizar este ponto. O que Josué fez? Por ordem de Deus, colocou a Arca da Aliança na frente. O que ia na frente do... Qual era o problema? O Rio Jordão. O que ele colocou na frente? A presença de Deus, levada pelos sacerdotes. A hora que eles começaram a andar, eles molharam os pés. O rio parou. E eles andaram, eles cruzaram em terra seca. Porque colocou a presença de Deus. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo. A Arca da Aliança ia diante do povo. A Lucimara está escrevendo aqui: tudo vale a pena quando Deus é o centro. Nós precisamos entender que o nosso evangelho, ele é cristocêntrico. Cristo no centro. E não eu. Tem muitas pessoas que estão no centro do seu evangelho. Uma visão egoísta, narcisista, egocêntrica. Mas o evangelho genuíno, ele é cristocêntrico. Cristo no centro. Sua presença é o principal. Se não for a presença dele, se não fosse a presença, o povo não passaria o Jordão. E a terra prometida estava do outro lado do Jordão. E se você continuar lendo, o primeiro desafio depois que cruzaram o Jordão era Jericó. Aquela cidade fortificada que se dizia que era intransponível, inexpugnável aquela muralha ao redor da cidade. E o que eles colocaram? Também por ordem de Deus, à frente do povo, a arca, a presença de Deus, para marchar em torno da cidade. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias, uma volta na cidade por dia. E no 7º dia,
7 voltas. E a arca ali na frente. Durante 6 dias, isso é importante, a palavra de Deus mostra isso com muita preciosidade. Durante 6 dias eles marcharam calados. No último dia, na última volta que eles gritaram, e as muralhas caíram. Tem o tempo de marchar calado. A presença de Deus vai à frente. Isso é tempo de processo. Tem o tempo de marchar calado. Tem o tempo de marchar calado. Tem muita gente aqui nesta live que tem ainda essa época na sua vida, esse momento de marchar calado. Ah, mas meu marido... Ainda é hora de marchar calado. Presença de Deus à frente e... só dá glória a Deus. Entrega na mão de Deus e dá glória a Deus. Ah, mas o meu emprego... Ah, mas a minha despensa, a minha geladeira... Ah, mas as contas para pagar... Só a presença de Deus. Começa a dar glória a Deus e a presença de Deus. Começa a dar glória a Deus e a presença de Deus. Começa a dar glória a Deus e a presença de Deus. Nada de murmurar. Nada de questionar. Nada de duvidar. É a presença de Deus que vai à frente. Quando chegar ao final, quando Deus disser é agora, aí você grita. Até lá, glória a Deus. A presença de Deus vai à frente e eu estou na obediência. Até Deus mandar eu fazer alguma coisa. Ah, o marido está pintando e bordando. É a presença de Deus que tem que estar à frente. Até a hora de você agir, você permanece. E quando for para agir, Deus vai dizer, faça. Ou Ele vai fazer. Aí você não precisa... Como foi com Josafá. Nessa peleja não tereis que pelejar, pois essa peleja é minha, disse o Senhor. Aí não é nem você que vai fazer em momento nenhum, você só vai assistir. O exército de Josafá só assistiu. O outro exército, maior, mais forte, mais poderoso, se matar. Eles se mataram. E lá de cima, só assistiram. E depois vieram recolher as riquezas. 4 dias. 4 dias para recolher todas as preciosidades que aquele exército trouxe. É a presença. É a presença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É verdade. Se não for o Senhor Jesus, a tua presença, não me interessa. Ou como Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se não for a tua presença. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se não for a tua presença. Jacó, eu não te solto, eu não te largo, porque eu quero a tua presença. Presença do Senhor. Presença do Senhor. Se não for a tua presença, Senhor, não me faça subir daqui. Queridos, falta 1 minuto e pouco para acabar o nosso tempo. Eu vou me despedindo por aqui. À meia-noite a gente volta para o clamor. Deus te abençoe. A Ivonete está comentando. Eu demorei, mas aprendi a fechar a boca e deixei nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Deixemos na mão daquele que tem resposta para nós. Coloquemos a presença dele à nossa frente. Fiquem todos na paz do Senhor. A gente se encontra daqui a pouquinho, à meia-noite, para o clamor, para a oração. Até já. Deus abençoe. Tchau, tchau, meus queridos.